A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, o capítulo 11, versículos de 1 a 45. Naquele tempo, um homem doente, chamado Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os seus pés com os cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais para lá outra vez? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Então Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crer nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu
caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, o irmão do morto, interveio: Jesus já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então estamos chegando ao final da nossa caminhada quaresmal, rumo à Páscoa. Este é o 5º domingo da Quaresma. No próximo domingo já será domingo de Ramos. Entraremos na dinâmica da Semana Santa e nos colocaremos ao pé da cruz com Jesus no Calvário para a ressurreição com Ele também. Antes, porém, Ele nos dá uma prévia da ressurreição. A ressurreição é o tema que perpassa as leituras de hoje, sobretudo o Evangelho. Neste 5º domingo, seguimos com a experiência batismal propiciada por este tempo de preparação para o nascimento de uma vida nova trazida pela Páscoa. Nos domingos anteriores, nós tivemos a oportunidade de lidar com símbolos batismais, que às vezes a gente nem percebe se não tiver um olhar litúrgico, um olhar teológico e bíblico também, como a água, a luz. Vimos no 3º domingo, por exemplo, Jesus como a água viva, que definitivamente sacia a sede, inclusive a sede de vida e plenitude, através do diálogo com a samaritana à beira do poço de Jacó, lá em Sicá. Domingo passado ele se apresentou como a luz e luz do mundo, a luz que ilumina nossos passos, que aponta caminho a ser seguido, a luz que dá direcionamento, a abrir os olhos do cego de nascença. É como que um convite a abrir os nossos olhos também. É um convite à nossa libertação. É assim que nós vamos fazendo o caminho quaresmal e estamos chegando nesse caminho ao ponto mais alto neste 5º domingo, que vai trazer presente a temática da ressurreição. Lázaro, a figura que nos é apresentada aqui hoje, está doente. A doença de Lázaro pode representar uma situação de pecado que o está conduzindo à morte. Jesus ama Lázaro como todos os pecadores, porque somente o amor consegue livrar alguém dos seus pecados e conduzir à vida. Jesus foi acusado de ser amigo dos cobradores de impostos, dos pecadores, e de fazer refeição com eles até. Jesus era muito amigo de Lázaro e de sua família, representada pelas irmãs Marta e Maria. Elas sabem do amor que Jesus tem pelo seu irmão e o avisam da doença que está tirando a sua vida. O povo judeu, Marta, Maria e Lázaro representam diferentes facetas da comunidade, que
que se relaciona com Jesus de diferentes maneiras também, refletindo diferentes concepções a respeito dele. Marta, por exemplo, é a comunidade que crê, que professa sua fé, que vai ao encontro de Jesus consciente de quem ele é. Maria representa a comunidade que segue, mas ainda não está totalmente convicta. Lázaro, portanto, representa a comunidade que, apesar do amor de Jesus, continua alienada, presa, e suas amarras, suas sepulturas. E o povo judeu representa aqueles que seguem sem saber o porquê de estar seguindo. Vão com os outros, agem conforme os outros, agem de acordo com o que os outros determinam. Estes diferentes personagens revelam as diferentes maneiras de proceder das primeiras comunidades. Dentre todos esses procedimentos, o de Marta é o que mais se aproxima do comportamento ideal. Ou seja, trazendo para dentro de nós um pouco do que realmente é a vida nova em Cristo. Este domingo nos propõe que professemos a nossa fé no Cristo Jesus, a exemplo de Marta, e assim sigamos com Ele até o fim, onde vislumbraremos a Páscoa, a ressurreição. Que a promoção da vida trazida nesta liturgia de hoje nos ajude a promover a vida de todos, de todo aquele que vive a situação, às vezes tão difícil, cuja esperança se foi, cujo sentido da vida está ferido, como um Lázaro na sepultura. Veja que este Lázaro, uma vez que morre da morte natural, ele não volta a viver. Por isso, um detalhe da ressurreição significa a morte de Lázaro representa a falta de fé. A morte de Lázaro representa todo o nosso comportamento que é incapaz de sentir a grandeza do amor de Deus por nós, e por isso vivemos como que mortos. É necessário remover a grande pedra que assola sobre a nossa humanidade: a autossuficiência, a ganância, a arrogância, a indiferença e tudo aquilo que realmente nos afasta da vida nova, da ressurreição. Que saibamos também descobrir quais são os nossos túmulos e as nossas amarras e possamos nos libertar delas para servir a Deus e ao próximo livremente. Jesus venha ao nosso socorro, nos liberte e nos dê vida nova. Aproximemo-nos da Páscoa, cheio de esperança, desejosos da ressurreição. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é